O tempo tem um hábito estranho. Ele guarda segredos em silêncio, esperando o momento exato para revelar tudo de uma vez. Às vezes, basta uma volta antecipada, uma porta aberta antes da hora, para que uma história sobre expectativa, realidade e uma descoberta que muda tudo. Se histórias profundas te fazem pensar, sentir e rever a própria vida, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que precisa ouvir. Mas alguma coisa, difícil de explicar, fez com que ele mudasse o voo e chegasse horas antes do previsto. Era como se o tempo tivesse dado um leve empurrão em suas costas. A casa alugada apareceu no fim da rua silenciosa, com o mesmo aspecto neutro de sempre. Ele parou por alguns segundos antes de colocar a chave na fechadura. Respirou fundo, como quem se prepara para algo importante sem saber exatamente o que. A mala ainda estava no porta-malas, esquecida, porque naquele momento tudo o que importava era entrar, atravessar aquela porta. 1000 pensamentos passaram pela cabeça, todos rápidos demais para serem organizados. Ele empurrou a porta devagar, sentindo o rangido baixo ecoar pelo corredor. O ar dentro da casa parecia diferente, mais pesado. Era o início de algo que ele jamais imaginaria enfrentar naquele lugar e naquele dia. Aquela casa nunca foi escolhida por apego, nem por sonho antigo. Era apenas prática, funcional, discreta, do jeito que ele gostava de viver. Pintura clara, jardim simples, nenhuma ostentação. Justamente por isso ele a escolheu. Ali ninguém esperava nada dele, nem sucesso, nem fracasso, nem explicações. Era um lugar onde ele podia existir sem ser observado. Dentro, os móveis vinham com aquele cheiro. Ele sempre dizia a si mesmo que aquilo era liberdade. Poder ir e vir, sem laços, sem passado grudado nas paredes. Mas havia algo curioso. Mesmo sendo um espaço alugado, a casa não exigia explicações, não cobrava sucesso, não lembrava erros. Pelo menos era o que ele acreditava. Enquanto ele fechava a porta atrás de si, sem imaginar o que viria a seguir, a casa parecia observá-lo em silêncio, como se dissesse: nem tudo aqui é tão provisório quanto você pensa. Ele entrou acreditando que tudo estaria exatamente como deixou. Essa era a expectativa mais. Um banho rápido, algumas mensagens pendentes, talvez um copo de algo forte antes de dormir. Nada que exigisse emoção, nada que despertasse lembranças. Apenas mais um dia encerrado sem surpresas. Havia até um certo alívio nessa. Ele esperava encontrar o mesmo cheiro de limpeza artificial, os mesmos objetos exatamente no lugar, a mesma sensação de neutralidade. Era quase um ritual. Chegar, confirmar que tudo estava igual. Ele acreditava que tinha controle sobre o tempo, sobre os espaços, sobre as próprias emoções. A vida tinha ensinado que, com dinheiro suficiente, quase tudo podia ser organizado, antecipado, resolvido. Mas expectativa é uma construção frágil. Um som baixo, quase imperceptível, como se a casa respirasse diferente. Não era barulho de passos, nem de objetos caindo. Era algo mais sutil, mais humano, vivo demais para um lugar que deveria estar vazio. Ao avançar para a sala, o primeiro detalhe fora do lugar, o coração acelerou, mas ele seguiu em frente. Não por coragem, mas por incredulidade. Afinal, quem estaria ali? A casa era alugada, mas ninguém deveria entrar. Ninguém deveria estar vivendo naquele. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao ar neutro da casa, criando uma sensação estranha de intimidade. Alguém tinha se acomodado ali, alguém tinha parado. E então, quando seus olhos começaram a percorrer o ambiente com mais atenção, ele percebeu algo ainda pior. Aquele alguém não estava apenas. Primeiro, os olhos fixaram num detalhe específico. Uma fotografia apoiada na estante, virada de lado, como quem tenta esconder algo sem muito cuidado. Ele se aproximou devagar, sentindo as pernas pesarem. Não era medo do presente, mas do passado, que acabava de atravessar a porta sem pedir permissão.
Aquela imagem não deveria existir ali, não naquela casa, não naquela fase da vida. O ar ficou denso, difícil de puxar. Anos de controle emocional não serviam para aquele instante. O choque rasgava camadas que ele passou a vida inteira construindo. O silêncio da casa deixou de ser neutro. Agora parecia acusador, porque aquilo que vinha a seguir não apenas explicaria a presença da foto, mudaria tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. A reviravolta não veio com gritos, nem com portas batendo. Veio com uma voz calma. Ali, encostada no batente do corredor, estava a pessoa que ele passou anos tentando apagar da própria história. Não como lembrança distante, mas como presença real, concreta, viva. Ela não parecia surpresa com a chegada antecipada. As palavras que ela disse em seguida quebraram qualquer tentativa de fuga. Não eram acusações, nem cobranças. Eram fatos. Revelações ditas com uma serenidade dolorosa. Coisas que ele nunca soube. Coisas que ninguém teve coragem de contar. Ele percebeu, tarde demais, que aquela casa nunca foi apenas um refúgio. Foi o cenário escolhido para um encontro inevitável. Um acerto de contas que o tempo apenas adiou, não cancelou. E enquanto ele tentava assimilar o peso daquelas revelações, uma certeza se impôs com força. Aquela reviravolta não mudaria. Ele ficou parado, os olhos fixos em um ponto qualquer, como se o corpo estivesse ali, mas a mente tivesse sido lançada para anos atrás. Quando finalmente respirou fundo, o som saiu trêmulo. Não era choro ainda, mas era a borda dele. Ele passou os dedos pelo rosto, tentando esconder a expressão, mas não havia mais máscaras suficientes. O peito doía de um jeito estranho, não físico, mas profundo. Era culpa, era arrependimento, era a sensação brutal de ter vivido uma vida inteira. Cada ausência, cada silêncio do passado agora tinha nome, rosto e voz. Ela observava em silêncio, sem pressa, como quem entende que aquele momento precisava acontecer sem interrupções. Não havia vitória ali, só verdade. Depois que o silêncio foi quebrado, tudo começou a acontecer rápido demais. As palavras passaram a fluir como se estivessem presas há anos, esperando apenas aquele encontro improvável para se libertarem de uma vez. Ela contou sobre os dias difíceis, sobre decisões tomadas. Ele ouvia sem interromper. Pela primeira vez, não tentou justificar, não tentou explicar, apenas absorvia. O tempo, que sempre foi um aliado em seus negócios, agora se tornava um juiz implacável, acelerando a compreensão do que ele perdeu. A conversa avançou. Enquanto isso, a casa parecia encolher. Cada canto agora carregava uma carga emocional que não existia horas antes. O lugar neutro se transformava em cenário. E quando ele achou que já tinha ouvido tudo o que precisava ouvir, uma última revelação surgiu. Uma que mudaria completamente o significado daquele encontro e prepararia o terreno para um final que ele jamais imaginou enfrentar. Ela respirou fundo antes de falar. Aquela história não era apenas sobre o passado entre os dois. Havia uma consequência viva, concreta, construída nos anos em que ele esteve ausente. Algo que cresceu sem o nome dele, sem o olhar dele, sem a presença dele. O mundo dele, que sempre foi sólido, previsível e calculado. Tudo o que tinha conquistado parecia pequeno diante do que nunca pôde comprar de volta. O tempo não negociava, não aceitava desculpas tardias. Ela não pediu nada, nenhuma promessa, nenhum dinheiro, nenhuma reparação. Só disse que ele precisava saber, porque viver com a verdade, a chegada inesperada tinha cumprido seu papel. E enquanto caminhava pela rua silenciosa, ele entendeu, pela primeira vez, que o tempo não revela histórias para nos punir, mas para nos lembrar que algumas ausências. O tempo não trouxe respostas suaves, trouxe verdades cruas, impossíveis de ignorar. Ele entendeu que sucesso não protege ninguém das consequências invisíveis, que escolhas feitas com pressa podem ecoar por
E quando decide aparecer, vem completo, sem cortes, sem edição. No fim, a maior descoberta não foi sobre o que ele perdeu, mas sobre o que ainda podia escolher ser dali em diante. O tempo não devolve